próximo item é o espelho convexo agora. Então até agora a gente viu o espelho côncavo, que é a concavidade interna, a parte de dentro que era a parte espelhada. Agora a gente vai ver o espelho convexo, onde a parte de fora que é a parte espelhada. No espelho convexo, então, a gente pode ter como exemplo a bolinha da árvore de Natal ou essas esferas que a gente tem para formação de imagem aí. Tem muitas esferinhas de brinquedo dessa forma aí, que a gente tem na tela. O que está acontecendo nessa esfera? Observe aqui, ó, deixa eu voltar a tela. Ó, dá uma olhadinha nessa esfera. Você já observou aqui, já de cara, que a imagem formada é bem pequena e que cabe mais coisas dentro dessas imagens. É como se fosse uma TV que compacta as imagens para ficar menorzinhas e caber mais informações. Fica uma tela mais ampla. Então é interessante que o espelho convexo ele faz isso. Ele capta uma grande região de um campo visual maior, né, que um espelho normal, que o espelho plano, maior que o espelho côncavo. E esse espelho convexo ele capta de fora esse grande campo visual e deixa ele menor ali dentro. O espelho convexo tem essa precisão na hora de formar imagens. O espelho convexo, então, lá da bolinha da árvore de Natal, a gente tem ele como desenho na física, essa figurinha aí. Então a geometria do espelho convexo é essa aí. É praticamente quase o mesmo desenho, só que você vai ter ele invertido, né? E o foco e o centro fica lá dentro. A parte espelhada é a parte de fora do espelho. Nem sempre esse espelho vai ter esse sentido perfeito. Em exercício de vestibular Enem, ele pode girar, ele pode estar de lá para cá, daqui para lá, de cima para baixo, de baixo para cima, com 30, com 40, com 80 graus. Então não é perfeitinho. Você tem que analisar o desenho. Analisando esse desenho, aonde tem os dois risquinhos é a parte de trás do espelho. Então esse é um espelho convexo, a parte lisa dele, que é a parte espelhada, está no lado esquerdo, e o objeto vai ficar aqui nesse lado. Então pelo lado do objeto você já sabe qual é a parte espelhada. Se o objeto está aqui na frente do espelho, ele está diante da parte espelhada. Agora vamos aplicar as mesmas regras do espelho côncavo. Porém, tem uma certa diferenciação aqui. Vamos lá, primeira regra. Todo raio de luz que incidir paralelo ao eixo principal, ele reflete passando pelo foco. Mas ele pode entrar no espelho? Não, ele não pode entrar, porque o espelho ele é reflexivo, ele bate e volta. Então todo raio que vier paralelo, ele reflete passando pelo foco. Como assim passou pelo foco? É que ele busca o ângulo matemático lá embaixo. Ele é inteligente, esse raio. Ele chega paralelo, ele enxerga onde está o foco, busca o ângulo e vai embora. Então, ó, todo raio que vier paralelo reflete passando pelo foco, mas ele passa virtualmente, porque ele vai lá buscar o ângulo de saída. Apenas isso. Lembra da segunda regrinha? Todo raio de luz que incidir no foco reflete paralelo? Então olha só, se ele for entrar no foco, ele vai ter que vir aqui, né? Ó. Ele veio aqui, refletiu paralelo. Mas como assim? Como que ele passou pelo foco? Virtualmente. Ele só buscou o ângulo. Porque ele vai bater no espelho e já vai voltar. Mas ele buscou o ângulo do foco simplesmente para fazer o ângulo. Certo? Então as regras são as mesmas, só que você tem que ter prolongamentos virtuais. Quando você faz isso, ó, será que essa reta que sai para cima e essa reta que sai para a esquerda, será que elas vão cruzar um dia para formar uma imagem no olho de um observador no lado esquerdo? Nunca. E quando não forma imagem aqui fora, você prolonga as retas que saem, que são as que interessam. Por que interessa a reta que sai? Porque a reta que sai é que vai no olho do observador. Então você prolonga a reta que sai, ó, prolonguei ela aqui, ó, preto, em pretinho aqui, mais escura, né, ó. Prolonguei ela e prolongo a outra reta que sai. Para a esquerda, ela ficou ali dentro. Então, ó, vou prolongar as retas que saem. Prolongo essa e prolongo essa que saiu. O que aconteceu? Não cruza fora, mas cruzou as retas que eu prolonguei. As retas que saem cruzaram dentro do espelho. E se as retas que saem cruzaram dentro do espelho, exatamente nesse cruzamento vai formar a imagem. Ó. Olha que interessante. A imagem vai formar exatamente nesse cruzamento aqui. Ó. Formou a imagem no cruzamento, então nós temos a imagem formada no espelho convexo. Então essa imagem, quais são as características dela agora? Ó? Ela é virtual porque fica dentro do espelho. Ela é direita porque ela está do mesmo jeito que o objeto. O objeto estava para cima, ela também está para cima. E ela é menor que o objeto, ela está bem menorzinha que ele. Ele era grande e ela ficou pequena, certo? Vamos retomar aqui, só para entender melhor. Ó. Vamos retomar aqui rapidinho. Então, ó, no espelho convexo, as regras são as mesmas. Porém, ocorre algo interessante, que é algo virtual. Toda onda que incidir paralelo volta passando pelo foco, mas ela passa virtualmente, ela só vai lá buscar o ângulo.
Toda onda que vier pelo foco volta paralelo. Ela foi lá só para buscar o ângulo. E você prolonga as retas que saem, porque elas só cruzam as retas de saída. Ela não cruza fora do espelho, vai cruzar lá dentro. E onde elas cruzarem dentro, você vai ter a imagem formada. Sempre é interessante o seguinte, no espelho que nós vimos anteriormente, que é o côncavo, cada hora tem uma imagem diferente. Nesse espelho convexo a imagem não muda, o desenho é sempre esse aqui, pode mudar o sentido dele, né? Ele pode estar de ponta cabeça, ele pode estar virado, mas sempre a resposta do exercício vai ser a mesma. Falou espelho convexo, ele não consegue dar outra imagem. Você pode estar longe do espelho convexo ou pertinho dele, que a imagem vai ser virtual, vai ser sempre direita e vai ser sempre menor que o objeto. Então a imagem de um espelho convexo não muda, é sempre essa mesma imagem que você tem aí. Virtual, direita e menor que o objeto. O espelho convexo, por ter a imagem sempre direita, ela não vai ser invertida nunca. Você não vai correr o risco de colocar o espelho convexo num veículo e olhar para o espelho e ver todo mundo de ponta cabeça. Ou de cabeça para baixo, como se diz. Então esse risco você não corre. Então por esse motivo, alguns veículos e carreta, trator, caminhão utilizam espelhos esféricos convexos, porque nunca vai ter a imagem invertida. O padrão dos retrovisores é o espelho plano normal, onde você tem a distância correta dos objetos quando você olha para ele e você tem o tamanho correto dos objetos, para que você possa desviar e tudo mais. Mas os veículos novos agora, no lado direito do veículo, eles estão inserindo o espelho convexo, com uma pequena curvatura. Qual é a lógica de você colocar um espelho convexo num carro? Veja bem, o espelho convexo ele busca um campo visual bem maior aqui fora e ele traz para dentro, traz para o interior do espelho esse campo visual com uma imagem bem pequena, onde cabe muita informação num pequeno espaço. Observe nessa figura o retrovisor do lado direito de um veículo. Olha o tamanho que ficam os carros dentro do retrovisor. Então quer dizer, ele vai ter muito mais informação dentro do retrovisor. Porém, ele é inserido apenas no lado direito, no lado do caroneiro. Por quê? Porque com esse espelho você pensa que os objetos estão distantes, pensa que os veículos estão longe do seu carro, mas na realidade não é que eles estão longe. Eles estão pequenos, compactos, com muita informação dentro do espelho, mas eles estão próximos. Então você não pode dar ré num veículo olhando para o retrovisor da direita e quando você quer ter noção da distância, porque você vai pensar que o objeto está longe, quando vê você já bateu o carro. Então o retrovisor da esquerda do veículo, ele é normal, ele é um espelho que mantém a distância, um espelho plano normal. O espelhinho que vai na central ali no centro, perto do para-brisa, também é um espelho normal. O espelho da direita dos veículos é um espelho esférico convexo que reduz o tamanho das imagens para ter um campo visual bem maior aqui fora, trazendo as imagens aqui para dentro de um jeito bem pequeno para você ter mais noção de espaço, porém você perde a noção de distância e de tamanho, certo? Esse espelho é muito utilizado em carretas, que ela tem aquele espelho plano grande normal nela e você vê um espelho redondinho esférico convexo em cima, para buscar um campo maior e a pessoa, o motorista, conseguir ver até a traseira da carreta. Imagina o seguinte, olha que interessante esse espelho aqui, quando você olha para o campo visual dele, que ele busca esse campo visual aqui bem espesso, um campo visual bem grande, e ele traz esse campo visual de um jeito pequeno dentro dele, cabe muita informação. Então é um espelho interessante para você ter na colhedeira. Você consegue ver quase todos os ângulos na parte traseira da colhedeira. Então ele busca lá atrás da colhedeira, né, pega toda aquela parte e joga essa parte aqui bem pequena dentro do espelho. Você tem uma noção de imagem, uma ampliação no campo visual, uma redução do tamanho da imagem, porém uma ampliação no campo visual. Então é um espelho muito interessante que é utilizado no retrovisor do lado direito dos veículos, no sentido do caroneiro e não do... É interessante você saber disso porque essa questão eu já vi no Enem e no vestibular, sobre essa questão de utilização de espelhos esféricos em carros e veículos automotores. Então lembrando sempre, não é em todo lugar que você pode ter espelho esférico. Num veículo ele tem sempre no lado direito, e trator e caminhão você pode ter nos dois, porque normalmente ele tem um outro espelho colado em cima daquele espelho principal, você vai ter noção dos dois espelhos aqui, certo?
Então, espelho esférico convexo, a imagem é sempre menor que o objeto, sempre de pé e sempre fica dentro do espelho. Pode ser utilizado em veículos. O espelho côncavo que nós vimos anteriormente, depende da posição que está o objeto, a imagem fica de um tamanho diferente. Tem hora que a imagem fica maior que o objeto, tem momentos que a imagem fica menor, tem momentos que a imagem fica de pé, tem momentos que a imagem fica de cabeça para baixo.